Good morning, my friends. How are you? I hope you can be fine. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar aqui a nossa segunda videoaula, né? Falando de alguns tópicos gramaticais. Primeiramente, vamos falar sobre o imperativo e depois sobre os pronomes reflexivos, ok? Bom, nós temos, obviamente, né, pessoal, os pronomes reflexivos na língua inglesa e temos também os pronomes relativos, ok? O que nós vamos falar para vocês? Sobre o imperativo, primeiramente. O imperativo em inglês pode ser usado para dar instruções, dicas, ordens, né, conselhos, fazer convites, ofertas, pedidos, entre outros usos. O modo imperativo é comumente encontrado em manuais de instruções, né, onde você tem que seguir certas regras, ok? O imperativo é formado, né, pelo verbo na forma infinitiva sem a partícula to, mais um complemento da frase, ok? Lembrando que o imperativo, né, ele é comumente usado para as segundas pessoas do singular, que é você, e a segunda pessoa do plural, que são o quê? Vocês, tá? Então, quando eu tenho uma forma imperativa em inglês, geralmente são para essas duas pessoas, segunda pessoa do singular, você, e segunda pessoa do plural, vocês, ok? Então, o imperativo é formado com o verbo, primeiramente, na frase, sem a partícula to, ou seja, na forma infinitiva sem a partícula to, mais o complemento. Veja os exemplos que nós temos aqui. Quando eu falo study more, então estude mais, ok? Outro exemplo, go to school, vá para a escola, né? Também o verbo to go iniciando aqui, né, o modo imperativo. Outro exemplo, speak in English, fale em inglês. Então percebam vocês que os três exemplos aparecem primeiramente na frase o verbo na forma infinitiva sem a partícula to, ok? Lembrando ainda que no imperativo, pessoal, para fazermos a forma negativa, né, do modo imperativo, basta nós colocarmos o auxiliar do, né, mais a partícula not, ou don't, a forma abreviada ou concreta, o que? Antes do verbo. Então, pegando os exemplos que nós vimos anteriormente, para colocá-los na forma negativa, temos lá então, ó, don't study more, né, não estude mais. Don't go to school, não vá para a escola. Ou don't speak in English, não fale em inglês, ok? Então, na forma negativa, basta nós colocarmos o auxiliar do mais not ou don't. Por que esse auxiliar? Só lembrando, né, pessoal, os auxiliares que nós temos lá para as segundas pessoas do singular e do plural é o auxiliar do presente, ok? Certo? Bom, agora é o seguinte, nós temos outro tipo de imperativo também, né, que aparece com muita frequência para nós, que é o imperativo com let's. Tá? Lembrando que let's é a forma abreviada de quê? De let mais o pronome us, pronome do caso objetivo, né? Pronome us, que refere-se a nós, ok? Então, o imperativo também poderá ser usado para dar sugestões, fazer convites, onde a pessoa que se fala se inclui. Então, quando eu estou falando e me incluo na conversa ou na fala, né? Nós vamos usar então o quê? O let's, que significa o quê? Vamos. Então, se eu estou incluso, é vamos, ok? Então, let's significa vamos. Por exemplo, let's dance, então vamos dançar. Let's go out, vamos sair. Let's invite her, vamos convidá-la. Certo, pessoal? Então, esse imperativo com let's, ele, obviamente, se é vamos, eu estou incluso, né? Nós, eu me incluo na fala, na ordem, na sugestão, no convite, né? O que acontece? É o imperativo formado para a primeira pessoa do plural, nós, certo? Bom, esse imperativo, né, também possui a forma negativa. Então, toda vez que eu tiver o imperativo com let's e quiser colocar a frase na forma negativa, basta eu colocar a partícula not após o let's. Portanto, vejamos os exemplos. Olha, let's not dance, né, não vamos dançar. Let's not go out, não vamos sair. Né? Então, fácil demais, né, pessoal? Imperativo, então, nós temos duas formas do imperativo. A primeira, somente colocando o verbo na forma infinitiva no início da frase, sem a partícula to. E depois, esse imperativo que nós falamos com o verbo na forma infinitiva, sem a partícula to, né, no início da frase, ele é usado para as segundas pessoas do singular e a segunda pessoa do plural, você e vocês. Já o let's é para a primeira pessoa do plural, que é nós, ok? Então, muito fácil aí a forma do imperativo que nós temos em inglês. Agora, como dissemos anteriormente, né, como são usados aí o imperativo?
Então, primeiramente, para dar uma ordem, né? Então, perceba os exemplos lá, ó. Stand up, levante-se, né? Be quiet, cale-se. Então, expressando uma ordem em inglês, né? O segundo uso, né? Também um dos mais que mais aparecem para nós, né? Advice, que é conselho, tá? Portanto, perceba os exemplos. Wear sunscreen, use protetor solar. Study for your test, né? Tá faltando um R ali, né, pessoal? Então, estude para o seu teste, ou sua prova, ok? Então, é your ali, ok? Ficou faltando aqui um Rzinho aqui na resolução, ok? Depois, número 3, né? Indicado instruction. O que é instruction? É instrução, né? Por exemplo, cook the meat before adding the vegetables. Ou seja, cozinha a carne antes de adicionar os vegetais, ok? Depois, don't press the yellow button. Ou seja, não pressione ou não aperte o botão amarelo. Então, esse também, olha, perceba que nós temos o imperativo indicando, então, ordem, conselho e instrução, ok? O que mais? Temos também warning, né, que é aviso ou advertência. Por exemplo, watch your step. Tem vários significados isso aí, né? Um deles é cuidado onde pisa, cuidado com os pés, né? Cuidado com o degrau também pode ser, ok? E outro exemplo, be careful with the wires, ou seja, cuidado com os fios. Então, percebe que todos esses aqui, obviamente, indicando aí um aviso, uma advertência, também no modo imperativo. O que acontece? Os verbos sempre no início da frase, na forma infinitiva, sem a partícula to. O quinto uso, né? Invitation, que é um convite. Olha o exemplo, ó, come and have breakfast with us. Venha tomar café da manhã conosco, ou venha e tome café da manhã conosco, ok? Então, também o imperativo sendo usado para indicar um convite. Agora, e a sexta, offer, que é oferta, né? Então, ó, get a free ticket, ganhe um ingresso grátis. É uma das traduções aí dessa frase. Tudo bem, pessoal? Muito bem. E a última, né, o último uso que nós vamos ver aí é request, que significa um pedido, né? O imperativo também é usado para isso. Portanto, help me with your homework, please. Então, ajude-me com a minha tarefa, por favor, ok? Então, o que acontece? Essa palavrinha please, né? Outro exemplo aqui, ó, please do the dishes. Por favor, lavem os pratos, né? Então, observação importante, sempre que formos fazer um pedido, né, nós devemos colocar a palavrinha please, que é por favor, né, no início ou no final da frase, para ficar uma forma mais o quê? Educada, uma forma mais polida, certo? Então, essa é a informação que nós temos aí para falar para vocês sobre o imperativo em inglês, ok? Muito bem. Nosso próximo item aí de revisão, né, pessoal, são chamados reflexive pronouns, ou seja, os pronomes reflexivos, né? São chamados pronomes reflexivos quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Por isso, eles vão aparecer sempre após os verbos. Okay? Observando o quadrinho que nós temos aqui à direita da tela, né, nós temos os pronomes pessoais e para cada pronome pessoal nós temos um pronome reflexivo correspondente, ok? Então, para I, né, se o sujeito da frase for I e eu tiver que usar um pronome reflexivo, esse pronome só pode ser myself. Se for you, no singular, né, você é yourself. Se for he, ele, himself, para she, ela, herself, para it, ele ou ela, para coisa ou animal, itself, né, para we, ourselves, para you, yourselves, e para o pronome they é o que? Themselves, ok, pessoal? Bom, qual que é o detalhe importante aqui? Se para cada pronome pessoal eu tenho um pronome reflexivo, né? Então nós vimos lá, do pronome I até o pronome it, a terminação é self, ok? E por que os três pronomes we, you e o pronome they, né, que são as três pessoas do plural, primeira, segunda e terceiras pessoas do plural, têm outras terminações? Porque algumas palavras em inglês terminadas em F, o plural é o quê? Substituímos o que? O F por VES, certo? Então, por isso, quando aparecer ourselves, yourselves e themselves, nós sabemos que a frase está no plural, tá? Que a palavra está no plural, certo? Bom, voltando aqui para o lado esquerdo, nós colocamos um exemplo lá para vocês. Olha, she cut herself last night, ou seja, ela se cortou ou cortou-se ela mesma a noite passada. Então, perceba que o sujeito da frase é she, tá? Então, se eu tiver que usar um pronome reflexivo, como nesse caso, só pode ser herself, ok?
E aonde ele apareceu? Após o verbo cut, tá certo? Então, que é o cortou, o passado do verbo to cut, que é o verbo cortar. Então, se apareceu após o verbo, ele é um pronome reflexivo, ok? Agora nós vamos ver mais alguns detalhes importantes sobre os pronomes reflexivos. São chamados também de pronomes enfáticos, quando eles aparecerem após o sujeito, ok? E antes do verbo, para dar ênfase que foi o sujeito mesmo quem praticou a ação. Neste caso, significa mesmo, e pode concordar com o sujeito ou com o objeto da frase. Então, nós temos essas duas possibilidades aí. Então, olha só, os exemplos que temos aqui. I myself broke the window. Então, eu mesmo quebrei a janela. É o que está escrito aí a tradução da frase. Então, perceba que se o sujeito I sou eu só posso usar o pronome myself. Agora, perceba que myself está antes do verbo to break, que aí se encontra no passado, né? Broke, tá? Então, está antes do sujeito, antes do verbo, perdão. O que ele é? Ele é um pronome enfático, enfatizando que fui eu mesmo quem quebrou a janela. Tudo bem? Segundo exemplo, he himself killed the thief, ou seja, ele mesmo matou o ladrão, é o que está escrito aí. Portanto, olha só, para he o pronome só pode ser himself. Agora perceba que o himself apareceu antes do verbo to kill, que aí está no passado, né? Killed, né? Que é o passado do verbo to kill. Portanto, se apareceu antes, ele é um pronome enfático, significa que foi ele mesmo quem matou o ladrão, ok? Muito bem. Agora, a terceira forma, pessoal, que nós temos aqui, terceira observação importante que nós temos para fazer sobre os pronomes reflexivos, e é o que mais aparecem para nós em provas de vestibulares, quando cai a parte de gramática sobre os pronomes reflexivos. Tá? Eles também possuem uma função idiomática, ok? Quando isso vai acontecer? Quando eles aparecerem após a preposição by, só após essa preposição, tá? E vão significar o quê? Sozinho, sozinhas, né? Se for ele é sozinho, se for ela é sozinha, se for eles, né? Sozinhos, se for nós também sozinhos, ok? Que é sinônimo, né? A preposição by, mais o pronome reflexivo, tá? Qualquer um que aparecer depois da preposição by, sempre será sinônimo dessa palavrinha alone, que em inglês significa sozinho, ok? Então perceba o exemplo aqui que nós temos, olha, she went to the club by herself. Então ela foi ao clube sozinha. Então by herself significa sozinha, ok? Que seria a mesma coisa se eu tivesse reescrito essa frase da seguinte forma: she went to the club alone. Então essa palavrinha alone significa sozinha, ela vai ser sempre sinônimo de quaisquer frases onde apareçam a preposição by, mas um pronome reflexivo depois. Ok? Então, qual que é a pergunta que sempre aparece para nós em vestibulares, né? Quando caem as questões de gramática sobre os pronomes reflexivos? Assinale a alternativa que possui um sinônimo da expressão grifada. Então, vão aparecer lá a palavrinha by herself, vai estar grifada, né? Aquela expressão. Então, eu tenho que saber que o sinônimo de by herself é o quê? É a palavrinha alone ou vice-versa, né? Aparece a última frase lá, destacado a palavrinha alone, onde pede para nós assinalarmos a resposta onde tem um sinônimo. Então, alone é sinônimo de qualquer alternativa onde apareça by mais um pronome reflexivo correspondente. Certo, pessoal? Bom, isso aí é o que nós temos então para falar para vocês sobre os pronomes reflexivos, né? Os usos, né? Formas negativas. Então, acho que função idiomática, que é a que mais aparece para nós. Ok? Ok, thank you very much indeed. Muito obrigado mesmo, né, a todos vocês por estarem aí assistindo essa nossa videoaula. Tá? As atividades nós vamos passar daqui a pouco para vocês lá no WhatsApp, ok? E vamos terminar, né, vamos encerrar com a grande frase nossa, né? Believe in the power of education. Então, acreditem na força, né, ou no poder da educação. Certo, pessoal? Obrigado a todos, um abraço, tá? E até a próxima aula. Muito obrigado.